Olá, sagitarianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Quais são as orientações? Quais são as revelações do universo? Essa carta está aqui assim, vou pegar. Para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Sentindo uma energia boa neste momento. Isso se explica, né, gente? Olha, abrindo a leitura aqui com o arquétipo de uma pessoa que é pura luz e dizendo assim, vibração, vibrante, energia, exatamente isso, aquela frequência do tchatcha que eu falo para vocês, né? Olha que lindo, maravilhoso. Olha só, gostei. Olha, a carta que estava ali saindo do maço, falando sobre estabilidade, gostei. E aqui, olha, essa energia se dobrando, do 2 indo para o 4, ou seja, mantendo a vibração lá no alto, mantendo essa energia que a pessoa tá, nossa, muito em paz, né? O semblante, olhinhos fechados, peito aberto para a vida, nos 3 posicionamentos aqui, né? Peito aberto para a vida, então, assim, coração totalmente entregue a este momento. Então é uma energia extremamente dessa vibração muito alta de vocês, mantendo essa alegria, mantendo esse alto astral, sabe? Do seu espírito, da sua essência, e isso te trazendo base, te trazendo estabilidade. A energia que você vibra traz tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você polariza. E aqui, dobrando essa frequência. Vamos ver o que tem no centro. Olha, trazendo novamente a energia do número 2 e uma frequência aqui de mudanças para vocês. O que tem tudo a ver, tá, gente? Aqui, uma frequência do número 8. Então, as cartas estão muito nessa sintonia. Porque perceba, a gente vai do 2 para o 4, aqui já se transforma na energia do número 8, que é essa frequência de prosperidade, ou seja, essa prosperidade que você já está vibrando, esse bem-estar, esse estado de alegria que você já está sintonizada, que você já está sintonizado, né? Entra nessa conexão com a frequência do divino. Então, a alegria, ela tem a prosperidade tem um semblante, né? Eu gosto de pensar muito assim sobre isso às vezes, né? Então, a prosperidade, ela tem um semblante, tem um rostinho, né? Que é um rostinho de alegria, um rostinho de contentamento, um rostinho de paz, né? E é exatamente essa energia de vocês sintonizados nessa frequência da prosperidade. E como sempre tem aquele mas, né? Tem aquele porém, né, gente? Então aqui vem exatamente esse recado para falar assim para vocês: mantenha essa energia, mantenha essa frequência, porque é isso que leva você para as conquistas. É isso que promove mudanças positivas. Tá? Aqui na vossa leitura tem aquela energia de que às vezes, olha, aqui vem trazendo como derrota. Eu não vejo como derrota para vocês, né? E a gente nunca pode assumir numa leitura de tarô
uma palavra apenas, né? A gente sempre tem que olhar o contexto que essa lâmina se encontra no contexto aqui da vossa leitura, né? Como que eu interpreto na posição que eu estou, né? Que eu determinei, que eu pré-determinei. E lembrando sempre que cada arcano tem milhares de infinitas possibilidades. Tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Eu apenas explico isso para vocês, porque para quem entende inglês, sabe o que está escrito aqui, e de repente vai falar assim, poxa, mas ela está falando uma coisa e não tem nada a ver, né? Então assim, para deixar tudo bem certinho para vocês, aquela responsabilidade que eu sempre entrego a leitura para vocês, de deixar tudo muito, muito, muito certinho, tá bom? Então aqui falando para vocês que eu não vejo, não interpreto isso como derrota, pelo contrário, eu vejo como derrota o que é feito para você. Então a pessoa que vem no sentido de desestabilizar você, e aqui nós vamos colocar algumas opções. Então, por exemplo, pode ser que seja no trabalho, pode ser que seja no ambiente familiar, sim, pode ser que seja num grupo de amigos, enfim. E aqui são várias pessoas, tá? Não é apenas uma pessoa só. Mas qualquer pessoa que venha nesse sentido de tirar você desse bem-estar e dessa busca pela manutenção de um equilíbrio interior, é ela que se sente derrotada. Por quê? Porque não consegue te tirar desse equilíbrio. Parece que quanto mais faz, mais equilíbrio você gera. Quanto mais faz, mais prosperidade. Quanto mais faz, mais você se estabiliza. Quanto mais faz, mais você brilha. Entende? Então, assim, a derrota, na verdade, é no sentido para outra pessoa, ou para as outras pessoas, né? Para esse grupo de pessoas que às vezes vem naquela intenção de falar coisas indevidas, de vir como a... Na verdade, eu vou resumir isso aqui de uma forma muito simples para vocês, que vocês vão entender super, caso você esteja enfrentando uma situação desse tipo, né? Então, assim, é como se a pessoa descontasse o seu descontentamento. É como se a pessoa descontasse toda a sua raiva, todos os seus conflitos internos, né? Toda aquela miscelânea, às vezes, de sentimentos e de falta de conexão com a sua própria verdade, né? A verdade de cada um. É como se elas reunissem tudo isso dentro delas, porque, assim, é muito daquela pessoa que vai criando, né, confusões. Então, é como se ela tivesse com tudo aquilo dentro dela e aí ela procura uma pessoa para poder descarregar, para poder soltar, para poder liberar tudo isso. Então, na verdade, é como se você fosse, né, esse receptáculo que fosse estar recebendo tudo isso, mas pertence a outra pessoa, né? E o universo, eu sempre falo isso para vocês, o universo é tão maravilhoso, gente, que pela lei da ação e da reação, sempre que vem uma frequência tanto positiva, que é o que vocês estão fazendo, mantendo a frequência positiva gera muito mais positividade. Tanto é que aqui dobra, multiplica e conecta vocês na energia do número 8, que é essa energia de infinitude, de plenitude. O contrário também acontece. Então, essa frequência negativa de ficar pegando tudo aquilo que não tá legal dentro de você e despejando isso, né, nas outras pessoas, também gera o eco, também gera o retorno, pela lei da ação e da reação. Não sou eu que estou inventando isso, né? A física comprova, segundo a lei de Newton fala isso, de que para toda ação existe uma reação na mesma intensidade, ou seja, na mesma força, porém em sentidos opostos. Então você faz, volta. Então a pessoa ou as pessoas, né, fazem e volta. Em que sentido? Tentou fazer você ser derrotada, você ser derrotado, a derrota cai sobre o quintal delas, entende? É física, né? Não dá para fugir disso, né? Então aqui, meus queridos, é esse o recado que vem para vocês assim de primeira, né? Não saia desta sintonia. Não pare de brilhar, de forma alguma. Esse parar de brilhar não é que você brilha de uma forma egóica, eu tô, né, daquele jeito. Não é nesse sentido. É de você manter esse estado de espírito, sintonizar com a alegria. Eu gosto muito de um mantra que a gente pode fazer agora mesmo, já para começar a leitura, que é um mantra que diz assim, vamos fazer juntos, unindo os nossos corações. Eu escolho a luz e a alegria deste dia. Hoje, vamos fazer assim, hoje, agora, nesse exato momento. Hoje, ou então agora, vamos fazer agora, que fica bem forte para a gente potencializar e decretar isso. Vamos colocar agora. Agora, eu escolho a luz e a alegria. Agora, eu escolho a luz e a alegria. E eu decreto, está feito. E assim é.
Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro dos vossos corações, leve com você. E sempre que você sentir, se você estiver passando por alguma necessidade, alguma situação, né, em que você sinta essa necessidade de se polarizar, de elevar a sua frequência, de se proteger também energeticamente falando, né, faça estes mantras, faça esses decretos, né, e principalmente você vai perceber que se você estiver num ambiente em que aquela pessoa ali, ela quer buscar por aquele conflito, ela quer atacar, às vezes para humilhar, às vezes para tirar você, porque aqui vocês estão é muito da vossa vibração. Tem muita alegria, tem muita disponibilidade em ajudar, tem essa luz própria, então assim, você chega em um determinado ambiente, todo mundo olha para você, pela beleza da luz que você está emanando da sua da sua essência, da sua alma, entende? Então, vocês estão muito magnéticos, estão chamando muita atenção. E isso pode incomodar, às vezes, aquelas pessoas que não enxergaram ainda a sua própria luz. Entende? Às vezes incomoda isso, né? Então, quando eu falo para você não pare de brilhar, você brilha ainda mais, é nesse sentido, de você não sair do seu patamar de frequência. E os mantras ajudam. E um teste que você pode fazer é, em meio àquele conflito, às vezes aquela pessoa tá ali para tentar te humilhar, falando um monte de bobeira, né? O que você faz? Você vibra nessa energia e começa a repetir assim, exatamente nessa frequência. Começa a interiorizar, você não vai falar, né? Naquele momento você não fala, mas dentro de você, a gente chama isso fazer um mantra em manásika, né? Em pensamento. Então você começa a mantrar. E aí você coloca agora eu escolho a luz e a alegria. Agora eu escolho a luz e a alegria. Mentalmente. Você vai perceber que é como se a pessoa, ela simplesmente ela para e sai andando. Ela sai, porque ela não consegue sustentar nessa... A luz é sempre maior, tá, gente? Eu deixo sempre um trecho aqui, uma frase, que se encontra na Bíblia, na descrição dos meus vídeos, que por sinal, gente, eu sempre recomendo que você venha a ler, tá? Todas as descrições dos vídeos, sempre tem informações importantes. Caso você tenha dúvida de como encontrar, logo abaixo do título tem uma palavrinha ali, mais. Clica naquele mais ali, você vai ver que vai abrir toda a descrição do vídeo. Nessa descrição tem informações importantes, tem no meu site, caso você não conheça o meu site, que tem muita informação legal lá para vocês. Tem livros, decks de tarô que eu recomendo para vocês, que sempre fazem assim, a ponte com o que eu estou trabalhando aqui. Tá? Inclusive vou deixar um livro aqui do Eckhart Tolle que fala sobre essa questão, esse movimento do ego e de como a gente lidar com essas situações, né? Quando nós temos essas pessoas que querem brigar, querem discutir, querem promover algum tipo de conflito por conta dessa falta de sabedoria interna, dessa falta de não se conhecer. Como já dizia Aristóteles, né? Saber-se é o início de toda a sabedoria. Então são pessoas que não se conhecem. Portanto, por não conhecerem o seu próprio território, acabam ficando num conflito interno demasiadamente grande e acabam querendo interferir no território alheio, tá bom, meus queridos? Então, sempre dê uma lida aqui, né, na descrição. E aí, lá no final, eu coloco uma frase que diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com amor. Vença o mal se mantendo no equilíbrio e continuando a criar bases estáveis e continuando a usar a sua criatividade, a sua harmonia, a sua alegria para criar as coisas que você deseja neste mundo, neste plano. E aqui vem uma orientação, vem um recado tão lindo, gente, para vocês, porque é exatamente nesse movimento de fazer essas escolhas, né? Nós somos os donos do nosso destino. Portanto, a nossa vida é construída, é alicerçada em cima destas escolhas que a gente vai fazendo. E todas as vezes em que a gente escolhe elevar os nossos pensamentos, em que a gente escolhe sintonizar em frequências positivas, em que a gente escolhe deixar ir aqui uma pessoa que está, né, desnuda para o novo. E tudo aquilo que sabe, que não soma, que não agrega, né, voltada para a sua verdade. Aqui, esse ponto bem no alto, como se fosse essa estrela, né, pulsa na mesma cor dos seus cabelos. E o que isso traz para passar para vocês?
a consciência elevada. Então a consciência desta pessoa está num ponto apenas, que aqui é a vossa consciência, é a energia que vocês estão vibrando neste momento. E que caso você esteja lidando com uma situação conflituosa, deve ser assim a forma como você deve proceder, através das energias que as cartas estão levantando aqui, tá bom, meus queridos? Sempre pense e faça mediante a sua consciência, mediante o seu próprio pensamento, jamais permita ser pensado, tá bom? É apenas o que eu estou trazendo aqui das cartas, tá? Então, aqui é essa consciência que busca esse nível de vibração, que busca as bênçãos, que busca as orações, que busca as energias positivas, e tudo aquilo que for antagônico, tudo aquilo que abaixar, que reduzir a frequência, trazendo para um senso de conflito e de dissipação de energia, ao invés de união de forças, você simplesmente deixa para trás. É aquele mantra que eu faço com vocês já desde o início do canal. Eu deixo ir para o novo vir. Então é sobre saber onde você está e onde você quer chegar. E saber perceber que situações que geram conflitos, que não agregam, não merecem a sua atenção, não merecem que você dissipe sequer a sua energia. Então, meus queridos, esse é o momento da grande mudança para vocês, tá? Dessa mudança de paradigmas aqui vem trazendo essa energia de mudanças, principalmente uma mudança no sentido de onde você vai empregar a sua atenção, onde você vai empregar a sua energia. Então, vamos supor, se estivermos falando aqui de uma situação de trabalho, aquela situação, aquelas pessoas que parece que se reúnem só para fazer, né, aquele reduto, né, de frequências baixas que não levam a nada, né? Então, o que você faz? Você escolhe colocar a sua atenção e usar a sua criatividade através também do uso dos seus valores, os valores nobres do ser, das coisas que engrandecem, né? Você escolhe ser luz. E começa a colocar a sua energia não naquilo que pode ser capaz de te desequilibrar. Então, por exemplo, continua fazendo muito bem o seu trabalho, equilibrando as forças, usando inclusive, tá, as energias que são antagônicas a este processo, dessa realização do seu trabalho, para nutrir você. Anne, como assim? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Transmuta, transmuta. Usa essa frequência para te fazer mais forte. Usa essa frequência para alimentar você, para que dessa forma você possa realizar. E aqui nós estamos falando de realizações no plano material. Então estamos falando de realmente um poder magnético muito grande e de transmutação, que você pega todas essas frequências, traz para dentro de você, transmuta, ou seja, faz como os antigos mestres alquimistas faziam, que faziam o milagre dessa alquimia, dessa transmutação, transformando chumbo em ouro, então transmutando forças de chumbo em forças douradas. E aí você pega e estabiliza e cria. Então, por exemplo, se for um trabalho em que você esteja aí colocando a sua energia, a sua criatividade, a sua dedicação em certos feitos, aqui me mostra que você consegue construir, que você consegue edificar, que você consegue realizar. Então, gente, aqui é no melhor estilo, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. E são vocês passando e realizando. Entende? Então, nós estamos falando aqui de um uso da energia que se manifesta. E que para isso, essa energia deve ser equilibrada, deve ser muito bem trabalhada, deve ser polarizada, positivamente falando, né? Para que você possa estruturar. Então, dentro da energia do trabalho está super favorável, porque a energia cresce. Nós vamos do 2 para o 4, trazendo essa frequência de dobro, de multiplicação.
rendendo aqui uma base muito bem estruturada. Então, para projetos, está muito favorável, você consegue criar esse alicerce, essa estrutura, para que daí você possa dar andamento aos seus projetos, às suas ideias, às suas intenções dentro deste trabalho. Vamos supor que seja algo em que você esteja fazendo aí, de repente envolvendo até família, você consegue. Vamos supor que seja sobre uma mudança que você já veio há algum tempo magnetizando, pensando, sentindo, trazendo dentro de você e até trabalhando muito. Para alguns de vocês, fazendo várias coisas ao mesmo tempo para que você conseguisse reunir todas essas forças. Exemplo, trabalhando em 2 lugares. Ou trabalhando aqui, fazendo outra coisa ali, para poder centralizar. Eu sinto que é isso aqui, tá? Centralizar essas energias. Agora você consegue. Então, por exemplo, para a compra de casa, tá muito favorável, tá? Para você alugar um espaço para você trabalhar, tá muito favorável. Tá bom, meus queridos? Estamos falando aqui desse poder de compra também, que fica, né, que dá esse senso de, poxa, tem dado muito certo isso para mim, manter esse trabalho interno, porque realmente sem a gente fazer esse autoestudo, né, a gente vai vivendo e a gente não percebe às vezes o que fazer com essas energias negativas, o que fazer com isso, né? Transmuta, transmuta. Transmuta e usa isso como força para promover as mudanças necessárias e criar as estruturas que você deseja. Aqui bem no centro da vossa leitura, mudança. Vocês estão sendo super abençoados neste momento para que esse alicerce, e eu gosto muito da forma como essa carta vem representada, né? Porque são círculos que estão presos, são anéis, né? São círculos, né? Que são como se fossem argolas, né? Que estão presas uma na outra. Então, existe um elo, existe uma força que as une. E tudo isso já foi muito bem trabalhado. E tudo isso foi muito bem discernido também através dos vossos valores e da sua energia que foi canalizada para que isso acontecesse. A energia do número 4, gente, é essa energia que representa a nossa matéria, o nosso planeta e tudo que é material. Tudo que é material vem representado dessa estrutura quaternária. E eu vou deixar um outro livro aqui também da maravilhosa, grande contribuição. Eu não estou dizendo que a gente deve pensar como um, como o outro, mas observar o que cada um tem para ensinar, né? Ninguém é dono da verdade, eu não sou dona da verdade, nós estamos aqui sempre para aprender, e é nessa troca, né? É exatamente nisso, nessa união de forças que a gente sempre vai crescer. Então, Helena Blavatsky, na sua obra-prima, né, a Doutrina Secreta, que eu vou deixar aqui para vocês, tem vários volumes, né, a obra dela é bem extensa, mas nesse ela já trata sobre isso, né, sobre essa estrutura, e vem falando sobre a frequência do número 4. Tá bom, meus queridos? Então aqui nós estamos vendo algo que se consolidou mesmo diante de muitos conflitos, tá? E aqui é muito interessante porque vem na vossa leitura a frequência dos números. É muito interessante isso, porque não veio o número 9 direto, mas veio o 2 e o 5. Exatamente como o ano 2025. Então, 2 vezes o número 2 e uma vez o número 5. Eu expliquei isso para vocês nas vossas leituras anuais, tá? Então, já vou aproveitar na vossa leitura anual, né? Vou deixar aqui para vocês o card com a vossa playlist, que é Sagitário 2025. Sempre fica aqui no cantinho da tela para vocês, tá? Dentro dessa playlist, gente, tem as leituras, todas que eu já fiz nesse ano, né? Mas principalmente a anual, que tem validade para o ano todo. Então, Sagitário 2025. Lá eu explico muito sobre a frequência do ano, né? Mas só para que vocês possam entender, todas as vezes em que a gente está avaliando a energia de um ano, nós não podemos pegar, ok, a soma dá 9, 2025, 2 vezes o 2 e mais o 5. Mas nós temos que avaliar o 2, nós temos que avaliar o 5. Tá? E aqui o 4 também que veio para vocês, né? Então, assim, nós temos que avaliar todas as possibilidades. Então, essa leitura se conecta muito com a energia do ano.
eu recomendo de forma carinhosa que você possa assistir a sua leitura também anual, porque na nossa parte prática você pode utilizar as práticas da leitura anual com as dessa daqui e unir nesse grande pacotão de luz para você ativar as energias desta leitura. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para vocês, tá? Então, assim, tá muito favorável para vocês estarem criando essa base. O que eu falo sobre criar essa base, criar esse alicerce? Então, vamos supor, falando sobre uma coisa que você queria fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, exemplo, proporcionar uma casa melhor, proporcionar, ou então de repente até comprar este imóvel, ou alugar um imóvel melhor, ou de repente fazer algo por você que te trouxesse mais estrutura, que te trouxesse mais esse senso de base, né? De repente você tendo mais bem-estar através deste novo momento, dessas mudanças e principalmente a grande chave aqui para vocês, gente, é o direcionamento das forças. É o direcionamento das energias que devem estar equilibradas. Não permita que as frequências baixas, as frequências nocivas, advinda dessas pessoas, né, que trabalham dentro de uma frequência conflituosa, interfiram no seu bem-estar, na sua paz de espírito, na sua energia, na sua conexão com a sua divina presença, eu sou. Tá bom, meus queridos? Então, tá muito favorável para que você construa esse alicerce. Por exemplo, um projeto que você tinha idealizado dentro do seu trabalho, você consegue criar essa base. Mas lembre-se que é uma base, lembre-se que é uma estrutura e todo o universo vem em seu auxílio para trabalhar com você como se fosse aquele apoio, sabe? Aquela força. Olha, você está no caminho certo, continue fazendo exatamente desse jeito, porque isso com certeza vai ser levado ao longe. Mas lembra que toda base é apenas uma base. A gente tem toda uma jornada ainda, né, para poder crescer isso, para poder edificar. Então, a base é muito importante quando nós estamos falando de qualquer estrutura, qualquer edificação deve ter este alicerce, porque senão qualquer pé de vento, imagina uma casa, um prédio, sei lá, né, um edifício, se você não tiver uma base bem alicerçada, bem forte, assim como estes círculos amalgamados entre si, né, se você não tiver isso, o primeiro pé de vento, pluft, são como as raízes de uma árvore. Então, raízes fortes, um alicerce forte. Dá chuva, temporal, trovoada, mas nada tira você dali. Entende? Então, essa é a base, tá? E dali você continua. Dali você segue em frente com a sua consciência elevada. E aqui também me vem uma conexão muito forte com o raio que eu trabalho com vocês, né? Quem fica no final da leitura sempre vê eu desejando e vibrando isso para vocês, né? Que já, aliás, vou desejar agora já. As infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Então, é exatamente isso, esse dourado aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Já fizemos um mantra, com certeza virão outros, né? Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por esta energia linda, por este carinho, por este amor, por estas bênçãos que vocês vibram na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração como um forte abraço de luz. E é por isso, meus queridos, que eu retribuo. E desejo do fundo do meu coração que toda essa energia linda que vocês emanam para mim possa voltar para vocês de modo multiplicado, estendido a cada um de vocês e aos seus também, meus queridos. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam sempre abençoando vocês e as vossas vidas, e assim é, e a dos seus também. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. O que mais, os queridos, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento? Quais são as confirmações, quais são as revelações do universo para os queridos regidos, oh my goodness, sobre o signo de
Sagitário, olha, misericórdia, gente, é uma confirmação atrás da outra. Vamos começar com essa daqui. Essa carta, eu vou pegar as duas aqui. Esse deck aqui, esse pequenininho que eu estava usando com vocês, ele trabalha dentro de um outro sistema, tá? Esse daqui, que é o maior, que foi o que eu comecei a leitura, ele trabalha dentro, ele segue o sistema do Rider-Waite-Smith, e esse pequeno segue o sistema o sistema do tarô de Thoth, tá? Que as pessoas falam Thoth, né? E eu falo Thoth, é a mesma coisa, tá? É o mesmo deck, estou me referindo ao mesmo deck. Então, assim, é importante falar isso para vocês, por quê? Porque aqui, nessas cartas, nos arcanos menores, ele traz palavras-chave, assim como esse também. Só que elas são diferentes, elas trazem uma outra faceta, né, um outro olhar aí de interpretação. Então eu acho importante falar isso para vocês, tá? Porque eu coloco assim, sempre mostrando a mesa, né? Então eu acho importante deixar tudo certinho para vocês. Então o que eu vejo aqui para vocês? Olha só que interessante, essa carta fala sobre a falência e essa carta fala sobre a dominação. Então, perceba o que o domínio, e aqui toda essa energia do elemento fogo, né? Então, perceba o que o domínio energético faz com a gente. Ceifa, aqui tem uma coruja, ceifa a nossa conexão com a nossa sabedoria interior. E aí vem essa carta aqui, né? Que por sinal, gente, misericórdia, é um dos arcanos que está regendo o nosso ano, tá? Um dos arcanos maiores, são sempre aos pares. Eu expliquei tudo isso lá na leitura anual para vocês, tá? Então, assim, muito interessante, porque assim, se a gente abre o nosso campo energético, né? A falência, ela acontece. Não que seja uma falência de prosperidade, mas a primeira falência que acontece é da nossa própria energia. O que quer dizer essa palavra falência, né? É vir abaixo, é não dar certo, né? É destruir com todo um potencial que estava fluindo, que estava começando, que estava, né? Então todo um potencial, veja que aqui tá tudo árido, tá cheio de espinhos, então toda uma potencialidade que, olha só que interessante, aqui a pessoa tá toda em flor, né? Sua roupa é toda flor. Então, todo esse potencial desse florescimento, desse estado de prosperidade que já estava dentro de você, essa roupa representa essa energia, né? Depois a gente vai falar sobre as roupas também e as cores, mas todo esse potencial acaba vindo abaixo ou acaba nem florescendo. Porque a gente abre a guarda para esse domínio energético, para que o que uma pessoa às vezes vai falar adentre, olha esse campo energético aqui sendo atingido, né, sendo alcançado. Então, perceba, gente, que isso aqui é uma super confirmação e uma super orientação daquilo que eu falei. Mantenha a sua consciência onde você quer chegar, que é nessa base. Que é isso que vocês estão fazendo. Tá? Qualquer movimento que for antagônico a isso, atenção. Porque você abre a sua guarda, você abre o seu poder, a gente vai falar isso nas ativações energéticas, e aí um potencial de emancipação, de florescimento, de crescimento, e aqui também com essa coruja de sabedoria interior, que vem aqui exatamente com essa carta, a gente não consegue acessar, né? Então essa carta, ela vem confirmando para mim o poder que a gente tem, principalmente sobre a nossa consciência, a consciência elevada, e de conseguir, através do autoestudo, né, desse mergulho que a gente faz nas profundezas do nosso ser, a gente conseguir perceber se de repente o que uma pessoa está falando está pensando, está cutucando alguma coisa que tem lá. Por que cutuca? O que tem ali? O que essa pessoa está falando que está me deixando incomodada? Se incomoda, tem um porquê. Incomodada, incomodado, né? Tem um porquê. Observe. A gente só consegue fazer isso através
deste autoestudo. Por isso que eu sempre falo para vocês que as leituras aqui do canal são de cunho reflexivo e não preditivo. Porque não existe outro caminho para a base, para a estabilidade, para o florescimento, para toda a colheita que a gente deseja ter na vida, se não for através do conhecimento de si, como já dizia, né, o Aristóteles, grande Aristóteles. Tá bom, meus queridos? Então, essa carta, inclusive aqui com esses olhinhos fechados, né, falando sobre o acesso dos seus poderes, né? Que poderes são esses? Dos dons, das potencialidades, da sua sabedoria. Aqui depois eu vou tirar para vocês os animais de poder para vocês estarem trabalhando, tá? Os totens de poder. Mas aqui com essa coruja que já vem, né? Essa conexão com a sabedoria. Que sabedoria? O seu sistema de navegação interior. E que a gente só consegue acessar quando nós estamos assim, em paz, em equilíbrio. No meio da discussão, a gente não consegue acessar nada. Fica tudo fechado. E parece que quando a gente vai acessar, né, cutuca, é que nem esses espinhos, aquele é melhor não entrar nisso, melhor não acessar, melhor dar meia volta, né? Jung já falava sobre isso, né, que o ser humano nunca quer entrar em contato com, né, o seu lado mais trevoso, né? E aí essa é a questão, a gente dá meia volta, finge que aquilo não tá lá e aquilo vai ficando. E aquilo vai ficando, né? E aí a gente não entende por que às vezes a gente não consegue alicerçar, não consegue estruturar. E o outro, às vezes, tá ali por um motivo, às vezes não, né? Sempre, porque nada é por acaso, tudo. A gente não estamos aqui largados. É tudo muito perfeito. Basta ver a nossa existência e todos os fenômenos que foram necessários neste mundo fenomênico, todas as energias que foram necessárias serem movimentadas e alinhadas para que a nossa vinda e vida fosse possível neste plano. Para que os átomos, num alinhamento, num aglomerado, em energias, em conexões químicas perfeitas, nos dessem este traje terráqueo espacial. Então, assim, nada é por acaso, né? Como já dizia o grande matemático Henri Poincaré, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância, né? Então é perfeita, essas confirmações estão absolutamente perfeitas. E olha só que lindo, né? Porque falei para vocês sobre a energia dos números e, gente do céu, energia aqui de um dos arcanos que rege, então energia do número 8. Aqui, se a gente for pegar os números, né? Então, pensa no ano 2025, então 5 com 2, 7, e a gente tem o 7 aqui, e o 2 que aparece novamente. Então, assim, é muito perfeito, né? E aqui falando também que às vezes o que uma determinada pessoa vem falar pra gente aguça dentro de nós certos medos. Vem para nós assim às vezes, né? Como medo, como uma dúvida, como uma incerteza. Então perceba, sinta. E aí através desses questionamentos você transmuta. E pode potencializar isso de forma muito positiva através das orações, através dos mantras. Eu vou deixar também aqui para vocês o card de um vídeo que eu gravei do Salmo 23, que aparece aqui no cantinho da tela também para vocês, tá? Eu sei que todos conhecem o Salmo 23, é muito bonito, é muito forte, é muito poderoso. Mas esse vídeo eu recomendo que você venha assistir dentro do seu tempo, do seu momento, é claro, de forma carinhosa, porque foi um vídeo que eu fiz com muito amor, com muito carinho para vocês, porque ele é gravado na minha voz e tem imagens muito bonitas. Então ficou um vídeo realmente muito bonito, é muito gratificante fazer essa oração, vendo as imagens que eu e minha equipe, né, que a gente escolheu para entregar para vocês. Então, faça dentro do seu momento ou qualquer outra oração que assim você se conectar, né? O Salmo 23, ele trabalha dentro da prosperidade e dentro da energia da proteção também. Então, caso você sintonize dentro da frequência dos salmos, faça, tá bom, meus queridos? Faça, tá? Então, vamos lá. Vamos agora, gente, para a nossa parte de ativações energéticas. Importante dar esse recado para vocês que as ativações energéticas que nós vamos trabalhar aqui não são curas energéticas,
São ativações energéticas. E essas ativações energéticas têm a ver com a energia desta leitura. Você pega a energia desta leitura e trabalha em si, na sua vida, com essas frequências para potencializar as energias dessa leitura. Como já dizia William Shakespeare, que o destino não está nas estrelas e sim nas nossas mãos, então eu desenvolvi este método, né? Essa engrenagem aqui que eu criei, né? De perceber que energias que estão sendo ativadas aqui e traduzir de uma forma para que vocês levem isso para as vossas vidas. Então não é uma cura de algum chakra que você tem que trabalhar dentro de você, não é isso, tá? Pode acontecer? Pode, com toda certeza, pode acontecer essa similaridade, essa sincronicidade, pode. Mas aqui é a respeito da leitura, você leva para sua vida e trabalha em você, na sua vida, no seu dia a dia, tá bom, meus queridos? Só para deixar tudo bem direitinho, tá bom? Para não causar nenhum tipo de equívoco, não é mesmo? Vamos lá. Então, quais são as energias? O que mais, os queridos, regidos sob o signo de Sagitário, nessa leitura de força, né, gente, para vocês? Agora, eu escolho luz e alegria. Esse é o vosso mantra e já vou aproveitar, eu já vou fazer com vocês o nosso mantra anual. Quem conhece já pode fazer aí junto comigo. Vamos lá, quais são os recados? Quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que mais eles precisam saber? Deixa eu ver o que tem no fundo aqui. Ah, gente, olha, isso aqui muda tudo, né? Isso aqui muda tudo. Tem duas coisas, gente, que eu vou falar para vocês que, assim, eu vivi isso na minha vida de forma prática, de forma, né, vivida mesmo. E eu posso falar isso para vocês, que muda completamente. A gratidão, né, haja visto o próprio canal, né, nós somos uma família, a cada dia chegam mais pessoas, vocês são todos muito, muito bem-vindos. E isso é o reflexo do trabalho que eu entrego com gratidão. Eu não vejo como um trabalho, eu vejo como devoção. Para mim é o meu servir, é a forma como é a minha missão neste mundo. De contribuir de modo positivo para que através dessa ferramenta tão sagrada e tão poderosa, o tarô e os oráculos também, né, a gente possa se aprimorar, sintonizar nesta força divina que habita dentro de nós e poder ter uma vida cada vez melhor e principalmente, né, alinhados com os nossos propósitos, para que a gente possa, quando, né, chegar lá no final da estrada, que nunca é o final, né, mas sempre começa outro caminho, mas no final dessa estrada que a gente possa falar, nossa, né, que jornada fantástica, que jornada delícia, aprendi muito, desenvolvi muito, tô feliz, posso passar para outra rota tranquilamente, né? Então essa é a proposta do canal. Então a gratidão é uma coisa que realmente muda qualquer frequência negativa. Você ser grato por uma pessoa que é aquela verdadeira pedra no sapato, nossa, aquilo é uma bênção. Nossa, Anne, como isso? Sim, gente, faz toda a diferença, né? E o sorriso, né? O sorriso também abre portas. Eu já contei para vocês, né? Eu já contei para vocês isso. Olha gente, olha essas cores. Que coisa mais linda, né? Eu já falo sobre elas. Eu tive a oportunidade de estar num outro país que eu não sabia falar absolutamente nada. Zero. Como dizia um professor meu, rosca. Quero zero, a gente chamava de rosca. Não sabia falar nada, absolutamente nada. E aí o que eu fazia, gente? Sorria. Falava algumas poucas palavras e sorria. Falava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por gentileza, por favor, não sei falar o idioma, você pode me ajudar? E abri um sorriso. Todo mundo me ajudou. Não faltou ajuda, não faltou portas abertas, não faltou gentileza. Então, eu realmente falo para vocês, muda completamente. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Esse deck, ele traz
chakras, cristais, mensagens muito, muito, muito positivas, muito fortes, muito lindas. Eu vou tirar ele pra gente fazer, então, as ativações, tá, gente? E aí, é aquele momento em que eu recomendo que você, de forma muito carinhosa, já pega aí o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, para que você possa fazer as anotações pertinentes a esta leitura. Espero que você já tenha anotado o primeiro mantra. Depois, o segundo que a gente fez foi eu deixo ir para o novo vir, né? Então, vamos lá. E aí você vai anotar principalmente as cores, tá? Que eu vou passar para vocês. Quais são os recados? O que mais os queridos regidos sob o signo de Sagitário precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são as cores para esta leitura? Para que eles possam trabalhar com estas cores. Olha só que interessante. Vamos lá, meus queridos, eu vou fazer também uma outra ativação aqui. Tá, perfeito. Então vamos lá, de baixo para cima, eu vou passando e vocês vão anotando aí, tá? Então o primeiro que vem aqui para vocês, lembrando, não é uma cura energética, é uma ativação das energias desta leitura para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. De baixo para cima, chakra raiz, Muladhara Chakra, vermelho. Depois, Swadhisthana Chakra, chakra esplênico, laranja. Na sequência, Anahata Chakra, verde esmeralda, chakra cardíaco, trabalhando com verde e esse rosa maravilhoso, tá? Depois, nós temos uma energia de Agnya Chakra, ponto entre as nossas sobrancelhas, trabalhando com este tom, gente, que é um azul, que é quase um roxo. Eu chamo de azul índigo, ou azul anil, tá? Como você preferir. É aquele quase um roxo, tá? E aí, por último, mas não menos importante, vamos trabalhar também com o Sahasrara Chakra, chakra da coroa, que trabalha com os tons do lilás até o roxo, o violeta. Tá bom, meus queridos? Então, as cores, vou repeti-las novamente. De baixo para cima, temos vermelho, laranja, verde e rosa, azul, anil, lilás até o roxo. E aí, como que você trabalha com estas cores, meus queridos? Roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você. Como que é melhor você usar isso? Em objetos, por exemplo, que você vai ter mais tempo ali naquele lugar, naquele cômodo em que você fica por mais tempo. Então, por exemplo, no seu quarto ou então na sua área de trabalho, na sua mesa de trabalho, no seu ambiente de trabalho, tá bom? E aí você pode utilizar essas cores também em flores, flor lilás, roxa, rosa, o próprio verde, então traga a natureza para perto de você, até aqui por conta desse florescimento todo, tá? Flor também na cor vermelha, na cor laranja, tá? Utilizando os vasinhos de flores aí, de plantas, pertinho de você. Aqui tem muita energia de água, então você também pode utilizar um vaso com flores em água, tá? Então, por exemplo, aqui para vocês, eu escolheria a rosa cor-de-rosa, tá bom, meus queridos? Eu escolheria a rosa cor-de-rosa, tá? Também pode ser a rosa vermelha, você pode fazer as duas, um pouquinho de rosa vermelha com um pouquinho de rosa, de rosa, na cor rosa, rosa, vocês entenderam. E aí corta sempre, tá, o finalzinho, aquela pontinha. Não esqueça de trocar essa água todos os dias, sempre lavando aquela pontinha para não ficar, né, não deixar nenhum resíduozinho. Lava bem a água corrente, coloca lá esse vaso, gente, vai ficar no seu ambiente ou do trabalho, ou então da mesa que você se alimenta. Mesa na cozinha, sua mesa na sua sala de jantar, tá? Na que você se alimenta, não a que tá lá só para decorar, tá bom? E aí, trocando sempre, já vou explicar o que você vai fazer quando você trocar essa água.
E aí você pode utilizar também os cristais, lembrando que os cristais, gente, trabalhando com estas cores, tá? Que eu tô passando para vocês. Os cristais, o ideal é que seja em contato com a sua pele. Então, assim como as minhas pulseiras, como o anel e colares. E uma outra forma, mas não menos importante, é utilizar estas cores nos seus alimentos. Então, gente, potencializem aqui o vermelho através de alimentos que estão vibrando nessas cores, melancia, morango, o laranja, o caqui, abóbora cabotiá, mamão, né? Você pode colocar a própria laranja também, você pode estar utilizando. Os verdes, bastante folha, abobrinha, brócolis, escarola, espinafre, rúcula, agrião, capricha no verde. E colocando também aqui para vocês as berries, então blueberry, framboesa, amora, tá? Traga estes alimentos também para o seu dia a dia, se possível. E aí, como que você vai fazer, né? Uma forma de você fazer estas ativações das energias desta leitura é você pegar, por exemplo, o seu prato de comida ou o seu vasinho de flores. Você pode fazer com a sua roupa daquele dia que você vai utilizar, principalmente para vocês no ambiente de trabalho, gente, colocar ali um acessório num alaranjado, colocar um acessório num rosa, tá? Às vezes não tem a blusa, não tem a calça, põe um acessório e vai assim, entende? Ou então naquele ambiente, às vezes, da família, você vai encontrar com familiares, capricha ali, tá? Então vamos supor que você vai magnetizar, tá? Aquela sua peça, aquele seu vasinho de plantas, você vai colocar as mãos em formato de concha e vai fazer, gente, os mantras. Provavelmente vão surgir outros aqui. Você vai colocar as mãos em formato de concha lá naquele seu objeto que você está magnetizando, ativando com as energias desta leitura. Tá bom, meus queridos? E aí você pode dizer assim, Anne, mas quantas vezes eu vou repetir estes mantras? Uma vez só. Então, eu vou fazer com vocês, usando o exemplo aqui do nosso mantra anual, mantra de luz, o nosso projeto de luz que eu comecei dia 4 de fevereiro com vocês e vou, se Deus assim me permitir, até o final deste ano de 2025 fazendo este mantra com vocês. Tem explicação sobre ele lá no site, depois não esquece de dar uma olhadinha. E aí, funciona da seguinte forma: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, agora eu escolho luz. Tá bom, meus queridos? Eu escolho luz, eu escolho alegria. Tá bom, meus queridos? Vou fazer mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Agora eu escolho luz e alegria. E o decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, quantas vezes você vai repetir? Uma vez só. E ali você já magnetizou para você levar este objeto, o seu pratinho de comida para o seu dia. Tá bom? Então vamos lá. Todas as vezes que fizer uma troca, tá? Então, por exemplo, a roupa que você vai trocar, ou então o vasinho de flores, o prato de comida. Agora, se você for fazer em um cristal, em uma joia, fez uma vez, tá bom, tá? Essa carta traz a hematita, gente, para vocês utilizarem. Eu tenho várias hematitas aqui misturadas nas minhas pulseiras. É um cristal maravilhoso, principalmente para esse cenário da vossa leitura, tá? Fundação, a base. Gente, aqui falando sobre esse alicerce, né? É muito perfeito. A fundação é aquilo em que o seu castelo de alma está pautado, está ali alicerçado. Então, o que vem aqui para mim? Mais uma vez, essa questão da energia se manifestando, do plano sutil se materializar. Veja, é o castelo da sua alma que está ali alicerçado. E tudo começa através desta energia, desta vibração. Por isso, o estado da vibração é muito elevado. Olha as cartas se conversando aqui, né, gente? Olha que lindo. E é sempre uma bênção, porque todas as vezes, em todas as minhas leituras, graças a Deus, graças às forças de luz maior, graças a essa gratidão, eu creio que eu vibro, que sempre vem essas conexões, decks diferentes, eu troco sempre em todos os sets, eu troco o composê que eu estou utilizando aqui, né?
e sempre fazem esses encaixes perfeitos. Olha isso, gente. É muito lindo de ver, né? Olha, perfeito demais, né? Então aqui nós temos esse casamento de forças, né? Com a sua essência. Perfeito, eu já querendo colocar a carta até junto ali. Ai, que lindo, eu fico empolgadíssima. Vamos, então aqui nós temos o... Ah, perfeito esse cristal aqui. Então aqui nós temos a hematita e aqui o chakra cardíaco trabalhando com o quartzo rosa. Maravilhoso, tá? Que também pode ser, gente, com o quartzo verde. Aqui eu tenho quartzo rosa, aqui eu tenho quartzo verde, tá? Você pode trabalhar ou qualquer outra cor também que você deseja. Amor próprio, olha só o que vem aqui. Você só pode amar os outros o tanto quanto você se ame. Essa carta, ela traz um senso de limites, né, gente, que é muito importante. Esse ano, eu falei isso para vocês lá nas vossas leituras todas, né, de todos os signos que eu fiz, as anuais, né, eu expliquei isso para vocês, que esse ano vem falando muito sobre essas práticas de autocuidado. Inclusive, quando vem aqui muitos elementos, muitas cartas trazendo o elemento água, procure tomar ou seu banho, ou se você puder tomar um banho assim na natureza, né? Um banho de mar, enfim. Claro que agora está um clima mais frio em muitas regiões do nosso país, às vezes até, né? Dependendo de onde você mora, enfim, outros lugares, outras regiões, outros países até. Né? Veja o que for melhor para você, mas às vezes no próprio banho, né? Peça para a água, fonte divina e de vida, te purificar, te limpar, te fazer renovada, renovar as suas forças, né? Renovar o seu ser, te limpar, te purificar, tá bom, meus queridos? E essas práticas de self-care, elas são muito importantes, fazem com que a nossa luz brilhe mais, tá? Principalmente quando a gente vem, às vezes, de um ambiente que tá tenso, que tá denso, tenso, que tá pesado, tá bom, meus queridos? Então, são práticas, né? São coisas. Vai anotando tudo isso aí no seu caderninho conforme eu for passando para vocês, tá? Que são importantes, caso você queira trabalhar, é claro, tá bom? Então, vamos lá. Essa carta aqui, e lembre-se, né? Lembre-se que você só pode amar os outros o tanto quanto você se ama. Então, assim, criando limites saudáveis, né? Criando limites saudáveis. É por isso que eu sinto aqui essa renovação, principalmente do eu deixo ir para o novo vir. Então, assim, não vou fazer com que isso adentre a minha esfera de poder, porque eu me conheço, porque eu sei quem eu sou. E as cartas de novo aqui. Porque eu sei quem eu sou. Então, aquilo que o outro está falando, na verdade, está descontando em mim uma realidade que é dele. A minha realidade, a realidade, o real momento, eu sei o que é. Então, aquilo não me pertence. Se não me pertence, não me afeta, não me abala. Esse é o pensamento de vocês. E é por isso que dá certo. E é por isso que a falência não lhe cabe, prospera, floresce. Tá bom, meus queridos? Ai, que linda essa leitura para vocês. Confiança. Confie na sua intuição. Essa carta traz a turmalina, tá? Maravilhosa também. Confie na sua intuição, é o contato com a fonte superior da sua sabedoria, E é exatamente isso, né? Quando eu falei que às vezes nosso sistema de navegação fica ali bloqueado, porque a gente não consegue acessar mediante, às vezes, um borocochô. Então, quando eu faço um mantra com vocês, eu escolho a luz, eu escolho a alegria, eu estou me conectando diretamente à minha divina presença eu sou, que é a porta de comunicação, né, com o divino, e vem através também dos glimpses, né, da nossa intuição. Tá bom, meus queridos? É a forma como a gente vai se conectando com essa consciência elevada, tá? Que somos nós, tá? Então, vamos lá. E aí não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Os passos, as escolhas, não tem como ser errado, né? Porque está diretamente conectado ao coração do divino, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler, eu vou começar com essa aqui, essas duas fazendo a conexão com o chakra da coroa, né? Muito perfeito. Vou começar com essa que eu já tinha falado para vocês, falando sobre essa energia da gratidão. Eu estou consciente da luz na minha vida. Olha, perfeito, né? O mantra, gente, misericórdia.
Quando começa, não para mais. As sincronicidades é uma atrás da outra, né? Então, fizemos um mantra e é perfeito. Então, assim, é sobre essa consciência. Ainda falei sobre isso, né? Eu direciono os meus pensamentos. Nossa, é demais. Estou em estado de graça aqui. Eu direciono os meus pensamentos para a beleza que existe dentro e ao meu redor. E aí você fala assim, nossa, mas Anne, como que eu posso ver a beleza? Eu tô lá, a pessoa tá lá falando um monte de bobagem pra mim, tá me atacando, tá me humilhando, tá me fazendo sentir assim arrasada, arrasado. E eu vou olhar isso é beleza? Como é que eu posso chamar isso de beleza? Isso não é beleza, né? Aqui, gente, tem duas facetas para a gente olhar. Olhe para a pessoa como um potencial de crescimento para você. Existe algum tipo de fundamento naquilo que a pessoa está falando? Não, não existe. Então, simplesmente você sabe que aquilo não é verdade. Se você sabe que aquilo não é verdade, a sua verdade resplandece. Olhar para... E olha, a luz aqui, né? É uma crescente. Entende? A outra perspectiva é você utilizar aquilo como combustível. Você sabe que aquilo não é verdade, te alimenta, te nutre, né? E a outra beleza, o outro olhar, né? A outra perspectiva é você olhar as positividades, as coisas boas. Sempre existem inúmeros motivos para a gente agradecer, né? Inclusive é um mantra que a gente pode fazer. Vamos fazer agora. Existem sempre inúmeros motivos para agradecer. Existem sempre inúmeros motivos para agradecer. Acabou. Partindo disso, é só alegria, tá? Então eu direciono os meus pensamentos para a beleza que existe dentro e ao meu redor. Eu dou graças a Deus por cada pequena coisinha que me traz alegria. Gente, eu espero do fundo do meu coração que essa leitura possa estar te trazendo alegria, que possa estar te trazendo inspiração, tá bom? Espero do fundo do meu coração que, sabe, que eu consiga um sorriso seu. Eu já tô super feliz, essa é a minha missão, tá bom, meus queridos? Dessa forma eu ilumino os meus pensamentos. Olha, gente, misericórdia, uma atrás da outra. As riquezas me rodeiam. Olha a base, olha a estrutura, olha como eu falei, a prova de que eu falei que não é falência. A falência é do outro, que tá falindo energeticamente, que não tá prosperando nada, que tá num deserto. Um deserto moral. É um deserto moral, é um deserto mental. Não há como prosperar nada dessa forma. Pode até prosperar, mas não vai frutificar por muito tempo. Ação e reação. A conta chega, gente. A conta chega. E na maioria das vezes é aqui. Às vezes a coisa vai indo e vai se arrastando para outras vidas. Mas na grande maioria das vezes é aqui mesmo, tá? Esse aprisionamento que a própria pessoa criou para ela, cavou isso para ela, plantou, colheu, né? O certo nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. Tá bom, meus queridos? As riquezas me rodeiam e eu aprecio tudo que a vida me traz. Exatamente, é esse estado de apreço. É esse estado de apreciação de quem você é e apreciar o crescimento que está acontecendo. Perceba, a energia ela foi crescendo do 2, depois 2 de novo, aí o 4, todo o equilíbrio, toda a sabedoria que vai nascendo, você só está florescendo, você só está brilhando, você só está sobre a posse, olha esse cajado aqui, você está sob posse do conhecimento, da sabedoria, da essência divina que habita dentro de você. Você sabe que você é luz e, portanto, você brilha onde quer que você vá. Vamos fazer este mantra? As riquezas me rodeiam. As riquezas me rodeiam. Ai, que lindo! E é fato, né, gente? É perfeito isso, tá? Vamos fazer este daqui, falando sobre a paz. Essa carta é uma super revelação. Então aqui, trabalhando com a energia do chakra
da coroa, tá? E aqui, gente, vem uma frequência muito forte dessa energia de transmutação. Eu tinha falado sobre uma frequência de alquimia para vocês, citei até os antigos mestres alquimistas, e aqui vem essa frequência que conecta vocês também ao raio do violeta, né, da chama violeta. Então aqui vem essa energia de transmutação para vocês, caso você se conecte com Lord Melquisedeque, Mestre Saint Germain, tá bom, meus queridos? Você pode sim, inclusive, visualizar essa energia do violeta. Trabalhei bastante com vocês essa questão dos círculos de luz, quem já acompanha o canal há algum tempo, né? Então você pode, principalmente quando você for ali fazer aquela ativação energética que eu passei para vocês, das energias da leitura, você pode e deve até utilizar o violeta. Ou quando você estiver naquela situação e ali estiver muito complicado de você sustentar a sua luz, você visualiza que você está numa bolha de luz, rodeada por essa energia desse círculo de luz violeta, e mantre ali mentalmente, tá? Em manasika, como eu falei para vocês, tá? Com certeza a pessoa vai parar e vai para outro lugar, tá? Paz. Eu não me deixo atingir perante o medo, né? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa fala alguma coisa e engatilha em nós, né? Faz aflorar certas coisas que são associadas ao medo e à nossa inatividade. Eu venho aos meus sentimentos, né? A minha sensibilidade e abraço o desafio. Perfeito, perfeito. Eu estou determinado a pensar com gentileza e calma. Eu encontro o silêncio interior e me transformo na manifestação da paz. Olha que lindo. No silêncio interior. Olha, aqui me vem muito um estado de meditar na ação, de meditação. A pessoa de pernas cruzadas, olhando o horizonte, olhando o mar, calmo, tranquilo, olhando o ir e vir das ondas. Isso é uma prática que a gente faz no yoga. Você pode fazer esta identificação com a forma, inclusive você pode fazer aqui, gente, tá vindo para passar, eu vou passar, anota aí no caderninho. É uma forma de você tranquilizar os seus pensamentos, principalmente se for ali, né, às vezes a gente tá ali naquele ambiente, aconteceu aquela situação e a gente sente que fica tudo desestabilizado e a gente não sabe o que fazer. E fica tudo mexido dentro da gente, né? Fica tudo muito, muito mexido, muito confuso. A gente perde a nossa conexão, né, com as bênçãos. A gente, às vezes, perde até a fé. Fica tão bagunçado dentro da gente que a gente perde até a fé. Então, o que você pode fazer para trazer você para esse estado de equilíbrio? Você pode fechar um pouquinho os seus olhos. Se você não estiver acostumado em fazer esses tipos de prática, pode fazer com os olhos abertos. E aí você vai visualizar, imagina que a sua respiração está que nem as ondas do mar. Então você inspira e as ondas vêm para você. Expira e as ondas vão. Inspira, as ondas vêm. Então, se você tiver um protetor de tela, descanso de tela, né? Que fala. Se eu tiver um descanso de tela que tem essas imagens assim, nossa, sensacional. Se você colocar também um vídeo, uma trilha sonora que tenha tem muita coisa legal aqui, né, na plataforma. Dá uma olhadinha, um vídeo que tenha uma música gostosa, que tenha as imagens de ondas indo e vindo, ondas calmas, tá? Você pode fazer, é muito gostoso, tá? Então inspira, vai, as ondas foram, né? Recuou e solta o ar, ou ao contrário também, tanto faz, como você se sentir melhor, tá? Ou inspirando quando vem, expirando quando vai, ou ao contrário, como você se sente melhor, tá? E aí você faz isso algumas vezes, por exemplo, você pode fazer uns 5 ciclos, inspira, expira, conta 1, inspira, expira, conta 2, e assim vai, tá? Inspirando e expirando, suavemente, prestando atenção na forma como a sua respiração acontece. Você vai ver que você vai ficar muito, muito, muito em paz, muito tranquila, muito tranquilo. Tá bom, meus queridos? E essa carta aqui, que traz, né, aquela ideal do círculo, sendo verdadeiro. Eu sou verdadeira, eu sou verdadeiro. Com
verdadeiro comigo e com os outros. Eu removo as máscaras e paro de criar ilusões. Perfeito. Eu tenho confiança em quem eu sou. Por que aqui fala isso, né? Porque às vezes a gente pode até usar máscaras e tal, mas às vezes o que acontece? A gente tenta caber em situações que são como se fossem máscaras. Existem pessoas que parece que saem com uma maleta, falam, agora eu vou usar essa, agora eu vou ser essa, agora eu vou ser esse. Mas nem sabe quem é, né? Aqui me vem essa certeza de quem você é. Você não tem nenhum tipo de ilusão sobre quem você é. Você sabe muito bem quem você é sabido, né? Essa pessoa que está desnuda em busca da sua consciência elevada. Portanto, não há necessidade nenhuma de colocar nenhum tipo de máscara. E, portanto, num segundo momento aqui para vocês da leitura que me vem para passar é que o que quer que o outro fale é a realidade do outro, porque você sabe muito bem quem você é. Quando você vai tomar o seu banho, você se olha no espelho, quando você se lava, quando você se deita e você fica ali sozinha, sozinho, com a sua própria presença, o que resta? A paz, a verdade. Isso é uma coisa tão cara, gente, é tão cara essa paz, sabe? Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas a outra pessoa fez tanta coisa errada e floresce, dá certo, será que tem paz? Será que tem paz? Eu tenho confiança em quem eu sou. Isso define totalmente a vossa leitura. E eu revelo o bom que habita em mim. Eu não preciso esconder nada e nem provar nada perfeito. Eu troco a vergonha com o poder do amor e da verdade. É isso. Você não tem que se envergonhar de nada. Que às vezes a pessoa, né, fala um monte de coisa, você tá ali no meio de outras pessoas, a sala de reuniões ali cheia, às vezes perante a família. Você não deve nada. Pelo contrário. Quem está a dever são essas pessoas, com você, pela pessoa que você é. E aí, às vezes, né, a gente fica assim, nossa, mas aí, e o senso de justiça, como é que fica, né? Fica às vezes um pouco abalado e a gente fica pensando que a gente tem que sair como justiceiros, né? Mas na verdade, é aquilo que eu falo para vocês, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa colocar a atenção onde a gente quer ir e seguir. Que é com a nossa própria evolução e ponto. A evolução do outro é a evolução do outro. A sua evolução é a sua própria evolução. E é isso, equilíbrio, paz no coração, e só vai porque tá dando certo. Tá dando super certo. Aqui o universo diz, sim, tá dando certo essa conduta, permanece. Continua fazendo assim, que tá florescendo, tá prosperando. Não importam os entraves, não importam os obstáculos. Você transmuta. Você transmuta com amor, com saber, com poder, com inteligência, com serviço ao próximo. Tá bom, meus queridos? Eu sempre falo isso para vocês. Deus é tão perfeito em toda a sua magnitude que ele simplesmente, né? Ele através da lei da ação e reação, ele faz todo o trabalho sujo. A gente não precisa fazer nada, a gente só segue em paz e se aprimorando, cuidando da nossa vida, do nosso jardim. E aquele poema, né, um trechinho do poema do querido Fernando Pessoa que fala, segue teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Por isso que eu falei, confirmadíssimo, a falência é do outro. O não florescimento é do outro. Né? Essa falência é uma ruína, essa falência é o não dar certo, aquela atitude de que às vezes eu vou fazer para tirar do outro, né, tirar de você aquilo que é seu através de ser nocivo, né, de ser prejudicial, só faz com que a vida do outro atrase cada vez mais. Né? Ao invés de florescer, não dá nada certo. Né? E você continua seguindo. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, vou tirar uma mensagem final para vocês com este deck que traz então os animais de poder. Para a gente finalizar essa leitura com chave de ouro. Trabalhando dentro desse estado de gratidão. As riquezas rodeiam você. E aí nós estamos falando também de bênçãos. Essas riquezas não é só sobre riqueza financeira, também
falei que estava criando base aqui, falei que estava criando estrutura. Para alguns de vocês, né? É claro, nós estamos numa leitura geral, para cada um de vocês é um cenário. Mas existe a questão de ser dinheiro, riquezas e tá prosperando, e você tá tendo poder de compra, tá conseguindo fazer, né, ter essa mobilidade financeira, essa estrutura, essa base financeira para fazer as coisas, com toda certeza, né? Mas também existem outros tipos de riquezas, riquezas de bênçãos, riquezas de valores, riquezas de propósito, né, propósito de alma. Aqui é uma frase que eu gosto muito e define muito, eu sempre deixo aqui nos comentários, eu sempre deixo aqui, né, uma frase de Cícero que diz: certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Então, a sua existência representa um florescimento. A sua existência brilha à luz do divino. E é por isso que prospera. Né? É isso, gente. É matemático. Vamos lá. Para a gente finalizar essa leitura maravilhosa, eu tô me sentindo super bem. Eu já abri a leitura assim com vocês, né? Energia lá em cima, uma frequência maravilhosa, um alto astral muito bom, uma frequência muito leve, uma energia, sabe? Pensamento elevado, consciência elevada para propósitos elevados, valores nobres do ser. Estamos falando de pessoas aqui muito, muito queridas, de pessoas muito especiais, coração aberto para a vida. Não é porque falaram tal coisa que você se fecha, sabe? É isso. Sejamos, gente, sejamos, né? Sejamos luz, sejamos amor, sejamos o nosso melhor, independentemente do nosso entorno, sejamos o melhor. E é isso que vocês estão fazendo. Um show, um verdadeiro show aqui, de luz, de amor e de esperança. Vamos lá. Quais são os animais de poder, então, para a gente fechar essa leitura, para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho para vocês, que eu gosto de deixar tudo bem bonitinho, né, gente? Aquela coisa, vocês sabem, né? Quem me conhece sabe. Vamos. Olha só que interessante. Olha só. Vamos lá. E é muito interessante aqui, né? Porque a gente tem animais de 4 patas aqui. Olha a base. Olha essa estrutura. Então aqui veio a zebra e a vaca. E aqui a gente tem a arraia. E aqui me traz esse senso, né, como eu falei, do elemento água. Então, para a gente finalizar aqui. Bom, perfeito, vamos lá. A zebra, gente, vem trazendo esse senso de unicidade. Vocês sabem que essas manchas, né, que eles têm, são as impressões digitais deles. Nenhuma zebrinha é igual à outra. E elas são identificadas através desses risquinhos que eles têm. Coisa mais linda, né? Então, unicidade, a expressão aqui. Então, primeiro, a unicidade de quem você é um ser único que está aqui a serviço da luz, a serviço do bem, tá? A sua forma de se expressar perante a vida jamais deve ser abalada por causa de uma pessoa que vem falar coisas que não te representam, que não dizem sobre quem você é, que não diz sobre quem você é. E a resistência. A resistência não no sentido de resistir a mudanças, mas a resistência no sentido de força, de ser resistente, assim como o bambu. Eu dobro, mas eu não quebro. Aquele mantra que eu faço com vocês, esses dois que eu fiz, né? Eu deixo ir para o novo vir e eu dobro, mas eu não quebro, são dos 2 mantras que eu praticamente inaugurei o canal fazendo estes mantras, né? Então, que meu avô falava isso, né? Eu dobro, mas eu não quebro. Eu dobro, mas eu não quebro. Você pode fazer esse mantra aí. Então as pessoas podem vir e falar um monte de coisa, pode até magoar, você pode até dobrar, mas quebrar jamais. Eu dobro, mas eu não quebro. Esse é o mantra, tá? E aqui você pode fazer também a identificação com o animal aqui de poder, com esse animal totem, tá? Fazendo a identificação com a zebra, ou a vaca, ou a arraia aqui, tá? Qualquer um que você assim desejar. Aqui, a vaca trazendo sobre esse estado de fertilidade, de florescimento, perfeito, só me traz mais confirmações sobre sim, continue
continue a nadar, como dizia a Dory no, no Nemo, continue seguindo em frente, firme e forte. Fertilidade, nutrição, ou seja, se nutra daquilo que é importante para você, o que não é você deixa aí, né? Preserve o seu campo áurico vibracional e a abundância. Perfeito. Mais uma confirmação daquilo que eu falei, que essa carta se refere às energias emanadas da outra pessoa e não a sua, tá? E não sobre você, tá bom? E aqui, para a gente finalizar com chave de ouro, essa carta que vai falar sobre a calibração das energias, né? Sobre a supressão também, a calibração e o fluir, nadando livremente, fluindo. Let it go with the flow, deixe ir com o fluir, deixe ir com o fluxo, sem resistência, né? Como aqui eu falei, a resistência de ser forte, não a resistência de criar barreiras, né? Já, ok, isso aconteceu, então eu vou ficar travada ali, eu vou ficar travado ali naquele acontecimento e aquilo é tudo muito negativo e dali eu não saio. Não, pelo contrário, continua, vai fluindo. E aqui me traz uma energia gostosa, né? Que traz essa sensação de peito aberto para a vida. E é isso, meus queridos. Estou muito feliz, é uma confirmação atrás da outra. Estou muito feliz de poder entregar essa leitura para você do signo de Sagitário. E eu espero do fundo do meu coração, Sagitário, que essa mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos, além de muita inspiração. Se eu conseguir deixar um sorriso no seu rosto, eu já estou muito, muito, muito feliz e agradecida a Deus por esta oportunidade. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se assim você sentir no seu coração que este vídeo possa ser útil para alguma outra pessoa. E se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo postado, tá bom, meus queridos? Convido você a visitar e acessar o nosso site. Aparece aqui no rodapé deste vídeo e também tem o link na descrição deste vídeo. É www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. E, Sagitário, nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Escolha sempre a luz e a alegria. Saiba que você está rodeado, rodeada por todas essas bênçãos e por este amor deste Deus maravilhoso que age sempre no superlativo. E nunca, nunca se esqueça, Sagitário, que eu sou muito grata por você me receber aí no seu espaço. Sou grata pela sua presença, pela sua audiência, sou grata por todo o carinho. Nunca se esqueça que eu amo você. Gratidão. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Sagitário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Sagitário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Sagitário. Até breve! Tchau, tchau!